Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui ao Estúdio Aulas, o melhor curso preparatório para concurso público do Brasil, quiçá do universo. Comigo, professor Kenneth Santos, e hoje nós vamos iniciar os trabalhos focados no concurso da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Pará, a SEAP Pará, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. E essa aula, ela é uma aula fundamental porque nós vamos iniciar os nossos trabalhos na Lei Complementar 8.937 de 2019. Essa lei que, de certa forma, regulamenta e organiza essa Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Ou melhor, antes de iniciar os nossos trabalhos, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter alguns links de extrema importância para você. Você vai ter o link número 1, é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Isso mesmo, todo o material que eu estarei colocando aqui na tela para você, você tem à disposição aqui na descrição do vídeo, beleza? Só ir lá e baixar. É bem importante, inclusive, acompanhar a aula com esse material em mãos. Você vai perceber que o aprendizado é muito maior e assim fazer com que você acerte as questões da prova. Também vai ter um segundo link, que é um link com videoaulas gratuitas, focados aí neste concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará. Então você vai ter algumas videoaulas, onde nós vamos colocar aqui numa playlist aqui no YouTube, totalmente para você, totalmente gratuita, beleza? E um outro link é o link que vai direcionar para o curso completo, focado aí neste concurso aqui, criado aqui pelo Estúdio Aulas, né? Focado na sua aprovação. Então você tem um terceiro link com o curso completo, vai lá, tá com preço muito bacana, é um investimento muito barato, levando você à aprovação deste concurso, te dando as ferramentas para que você possa ser aprovado nesse concurso, beleza? Então, os links estão aqui abaixo, vai lá, dá uma olhadinha, link número 1, material em PDF, link 2, playlist com videoaulas gratuitas focados nesse concurso, e o link número 3 é o link do curso completo criado aqui pelo Estúdio Aulas, o melhor curso preparatório para concurso público do Brasil, quiçá do universo. Beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Nós vamos tratar sobre a Lei Complementar número 8.937 de 2019, beleza? É a lei complementar criada pelo Estado que vai regulamentar, então, essa secretaria, beleza? O que que essa lei faz, né? Ela, na verdade, muito simples, no seu artigo 1º, ela vai dizer que ela vai transformar a antiga Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, que depois foi criada em 97, foi transformada em autarquia, e agora, né, e em 2004 ela é criada em secretaria e agora em 2019 ela é reestruturada. Basicamente, então, o que esse primeiro artigo vai dizer é que atualmente no Pará nós temos uma Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, beleza? A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Primeiro detalhe, então, já focado em prova, tá? A secretaria, agora ela está como órgão direto da administração direta do Poder Executivo Estadual. Beleza? Antes disso, quando ela era uma autarquia, quando a administração penitenciária era feita por uma autarquia, ela se encontrava na administração indireta do Poder Executivo do Estado. Atualmente é a administração
direta, ela é uma secretaria. Da mesma forma, a Secretaria de Educação, da mesma forma, a Secretaria de Saúde, ok? Então, nós temos atualmente uma Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ali diretamente dentro do Poder Executivo da sua administração direta. O artigo 1º, então, vai nos dar essa informação que é bastante importante. E nesta primeira aula, além do artigo 1º, nós vamos estudar também o artigo 2º, nós vamos estudar o artigo 4º, o artigo 6º, 7º, 8º e 9º. Esses são os artigos que nós vamos tratar nessa aula. Por quê, professor? Porque esses artigos, eles vão tratar sobre a estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará. E saber a estrutura é fundamental, porque saber a estrutura é saber sobre o esqueleto da própria secretaria. E aí eu te pergunto, para que serve o esqueleto? Para que serve o esqueleto? Isso mesmo, o esqueleto serve para matar o He-Man e conquistar Grayskull. Não é essa a função do esqueleto? Sem ser essa, a função do esqueleto, como você sabe, é dar suporte, é fundamentar para que os órgãos consigam funcionar bem, né? Então, o esqueleto, a estrutura da secretaria é fundamental para compreender toda a secretaria em si, tá? E esses artigos, eles de certa forma nos dão a base para compreender essa estrutura e entramos inclusive já em algumas competências, tá? Então, o primeiro artigo, ele vai falar, olha, há uma secretaria, atualmente é na administração direta, e é isso. Aí vem o segundo artigo e complementa isso, pois o segundo artigo vem nos dizer, olha lá que maravilha, ele fala assim, ó, o Sistema Estadual de Administração Penitenciária. Então ele fala do sistema estadual, que tem dentro desse sistema como principal fundamento a própria SEAP, né, a própria secretaria. Então o Sistema Estadual de Administração Penitenciária, atividade permanente, ou seja, não é temporária, é sim permanente do Estado do Pará, é essencial à administração penitenciária. Ou seja, ela tem uma essencialidade, não tem como fazer a administração penitenciária sem o Sistema Estadual de Administração Penitenciária, beleza? Constituído pelos estabelecimentos penais e tem por finalidade, importante essa finalidade, efetivar a disposição de sentença ou decisão criminal, ou seja, ela faz cumprir, ela efetiva aquela decisão tomada pelo juiz, seja em forma de sentença ou de outra decisão criminal, e proporciona condições, preste atenção, e proporciona condições para integração social do condenado ou do internado ou do preso provisório, ou seja, aquele que está em um estabelecimento prisional, ele deve ser integrado à sociedade. Então, esse Sistema Estadual de Administração Penitenciária tem como foco, um dos focos, também é criar ali condições harmônicas para a integração social deste indivíduo, observando, obviamente, toda a promoção da cidadania, da dignidade humana, dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, basicamente ele está dizendo, falando de uma forma com português bem claro, né? Basicamente o que ele está dizendo é que o sistema penitenciário do Pará precisa fazer cumprir aquilo que se encontra na Lei de Execução Penal, mas também aquilo se encontra lá no Tratado Internacional do Direito das Pessoas Presas, que dá direito e dignidade a essas pessoas, fazendo-se então cumprir os direitos humanos a elas, inclusive fazendo cumprir o que a lei determina, que a execução penal determina que seja executado, mas também garantindo a elas de forma harmônica a integração social destas pessoas. Simples, bastante simples. O artigo 2º vem dizer isso. E aí nós chegamos, eu pulo o artigo 3º, o artigo 3º a gente vai para uma outra aula, e aí nós chegamos no artigo 4º. Por quê? Porque o artigo 4º, ele vai falar, ok, nós temos o sistema penitenciário, mas quem é que está nesse sistema penitenciário? Aí o artigo 4º vai dizer, o foco desse sistema penitenciário no Pará é a Secretaria de Administração Penitenciária Estadual, é a SEAP.
Beleza? E aí ele vai dizer quem é essa secretaria. Muito importante isso aqui. Inclusive, eu vejo uma questão na sua prova sobre a secretaria tirada do artigo 4º. Escuta o que eu estou lhe dizendo, que tem muita chance de uma questão sobre esta lei ser tirada do artigo 4º, que é uma questão muito comum em outras provas, tá? Então, preste atenção no que ele diz. Ele fala assim, ó, a secretaria de Estado da Administração Penitenciária, a SEAP Pará, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Preste atenção, ela é um órgão da administração direta. Administração direta. Ela já foi indireta? Já, quando ela era uma autarquia. Ela não é mais uma autarquia. Então, hoje, atualmente, a natureza, a finalidade dela está na administração direta. Do quê? Do Poder Executivo. Do Poder Executivo. E preste atenção nisso. E ela está subordinada diretamente ao governador do Estado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Pará está subordinada diretamente ao governador do Estado. Ou o termo, ela é da administração direta e está subordinada diretamente ao governador. Ao governador. Preste atenção, ela não está vinculada ao governador. O examinador vai trocar o termo subordinada por vinculada, fazendo o item ficar errada. E a quem ela é subordinada? Ela é subordinada ao governador, o chefe do Poder Executivo Estadual. Então, há uma subordinação. Tanto é que o seu secretário é nomeado pelo governador. Beleza? Então, o governador é quem responde em última instância por todas essas análises e todas as questões relacionadas à SEAP, tá? E é exatamente por isso que a SEAP está subordinada diretamente a ele. Entendemos? O peguinha possível é trocar a quem ela está subordinada. Então, você tem que saber que ela está subordinada ao governador. E o outro peguinha possível é, em vez de usar o termo subordinado, usar o termo vinculado, fazendo também com que o item fique errado. Porque o que existe aqui é uma subordinação. Uma subordinação. Entendemos? Beleza? Show. Olha com o item que ele está dizendo ainda. Ele fala assim, ó. Tem por missão, essa secretaria então, a SEAP, tem por missão institucional, bastante tranquilo, ó, planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar, olha lá, a custódia, a reeducação e reintegração social de pessoas presas. Beleza? Então ela planeja, ela coordena, ela implementa, ela fiscaliza e ela executa. Ela executa o quê? A custódia dessas pessoas presas, a reeducação dessas pessoas presas e a reintegração social dessas pessoas presas, internadas e egressos. Beleza? Então, ela vai cuidar da custódia, da reeducação, da reintegração social das pessoas presas, internadas e egressos, cumprindo, então, o que determina a Lei de Execução Penal, né? A Lei 7.210 de 84, tá? Então, este é o artigo 4º propriamente dito. De boa, né? Artigo 1º, artigo 2º e artigo 4º foi. E aí, nós chegamos, então, no artigo 6º. Isso, vou pular o 5º, o 5º fica para a próxima aula. O 6º. O 6º, ele vai apresentar para nós quem é essa tal Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Quem é quem? Quem a compõe? Qual é a sua estrutura propriamente dito? É um artigo grande, mas extremamente importante que você conheça. Extremamente importante. Olha ele aí comigo. Olha o que ele diz. Preste atenção. A estrutura
básica. De quem? De quem? Da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Possui a seguinte composição. E aí, ele vai colocar aqui pra gente incisos. São 20 incisos, ó. 20 incisos, tá? 20 incisos. Mas eu quero começar a destacar com você o seguinte. Então, ele fala a estrutura básica. E aí ele vem, e lá no inciso 3º, ele fala assim: a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Como assim, ó? Dentro da estrutura básica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tem a própria Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Parece confuso, mas não é. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de estrutura básica, é a estrutura de toda a secretaria em si, seja ela própria, com as suas instituições internas a ela, né, com as suas subdivisões e até mesmo aquelas auxiliares a ela. O que eu quero destacar nesse exato momento com você é o seguinte: eu tenho o inciso 3º, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. E aí eu tenho acima do inciso 3º, aqui nessa ordem, o inciso 1º e o inciso 2º. Perceba um detalhe: o inciso 1º é um conselho. O inciso 2º também é um conselho. Isso significa que se esses dois são conselhos, isso significa que eles são colegiados. Colegiados, Kennedy? Isso mesmo. Isso significa que eles têm membros deles. Membro dentro deles. Ou seja, ele não é feito por uma única pessoa, mas ele é feito por um colegiado de pessoas. Então eu tenho dois conselhos que são organizados em colegiados com um número de pessoas dentro deles. Beleza? Que conselhos são esses? Olha aí comigo. O primeiro eu tenho é o Conselho Penitenciário. Simples e direto, olha o nome. Conselho Penitenciário, que é diferente do outro conselho. São dois conselhos diferentes. O nome do outro conselho é Conselho de Política Criminal e Penitenciária. A própria lei vai chamar também esse Conselho de Política Criminal de Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária. Os dois termos estão corretos. Pode ser acrescentado, então, aqui a palavra estadual. Tá? Estadual. Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária ou simplesmente Conselho de Política Criminal e Penitenciária. São dois conselhos diferentes. Primeira coisa, o que a gente tem que saber é que eles têm características em comuns. Primeira característica, eles são colegiados. Segunda característica em comuns, os dois conselhos, eles são vinculados à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Olha o termo. Esses dois conselhos são vinculados à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Não é subordinado. O examinador vai falar assim para você: o Conselho Penitenciário é subordinado à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, Pará. Certo ou errado? Errado. Porque ele não é subordinado, ele é vinculado. Da mesma forma, o Conselho de Política Criminal Penitenciária, ele também é vinculado. Beleza? Então, olha aí comigo. O Conselho Penitenciário e o Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária, esses dois conselhos, em relação à Secretaria de Administração Penitenciária, esses dois conselhos são vinculados. Vinculados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Então, o que é que eles têm em comum até aqui? Olha bem, esses dois conselhos são colegiados e esses dois conselhos são vinculados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Ok? Tá? E o que é que eles têm mais em comum? Eles têm em comum ainda que ambos conselhos são consultivos.
Eles estão lá para serem consultados. Eles são consultivos. Tanto o Conselho Penitenciário, que é consultivo, quanto o Conselho de Política Criminal e Penitenciária, que também é consultivo. De boa isso? Tranquilo? Show? Então, ambos também são consultivos. Isso é o que eles têm em igualdade no primeiro momento. Agora, a gente precisa começar a compreender neles as suas diferenças. Entre as suas diferenças, nós temos algumas que eu irei destacar agora, outras daqui a pouco, mas algumas já destacarei agora com você. Primeira diferença, o mandato dos membros. Quando nós falamos sobre o Conselho Penitenciário, esse aqui, os seus membros têm um mandato de 4 anos. 4 anos. Beleza? 4 anos. Quando nós falamos do Conselho de Política Criminal e Penitenciária, os seus membros têm um mandato de 2 anos. Então, há uma diferença clara. Conselho Penitencial, 4 anos. Conselho de Política Criminal e Penitenciária, 2 anos. De boa isso? Tranquilo? E agora também te darei mais uma diferença entre eles. Agora, existem outras que a gente vai ver daqui a pouco. Mas agora eu quero destacar mais uma. Você lembra que os dois são consultivos? Os dois são consultivos, não são? Isso. Só que um deles, além de ser consultivo, também é fiscalizador. É consultivo e fiscalizador. Este é isso mesmo, o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário, além de ser consultivo, ele também é fiscalizador. Beleza? Conselho Penitenciário, consultivo e fiscalizador. O Conselho de Política Criminal Penitenciária é apenas consultivo, tá? Consultivo. Ou seja, o foco desta minha primeira aula está nesses dois conselhos. Além de apresentar a estrutura por inteiro, mas eu irei me aprofundar nesses dois conselhos, tá? Nesses dois conselhos com você. Por quê? Porque é assim uma chance de uma questão vir sobre eles na hora da sua prova. De boa isso? Tranquilo? Ok, mas além desses conselhos, vamos voltar ao artigo 6º na sua estrutura inteira. Olha aí comigo. Então, eu tenho na estrutura básica da secretaria, eu tenho o Conselho Penitenciário, o Conselho de Política Criminal, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Além dessa, existe a secretário adjunto, que atua dentro dessa secretaria, ou seja, não é vinculado nem nada. É uma instituição, uma estrutura interna à própria secretaria. Né? Então, eu tenho o secretário de Estado da Administração, e aí eu tenho o gabinete aí, também a secretária adjunto, eu tenho o gabinete do secretário, né? Eu tenho o gabinete do secretário, eu ainda tenho ali a Corregedoria Geral Penitenciária. Preste atenção como que a lei nos apresenta. O inciso 6º é da Corregedoria. As alíneas A e B são subdivisões dentro dessa Corregedoria Geral. Então, eu vou ter subdividindo essa Corregedoria Geral a Corregedoria Penitencial Metropolitana, a Corregedoria Penitenciária do Interior. São subdivisões da Corregedoria Geral, tá? Eu tenho ainda no inciso 7 a Consultoria Jurídica, a CONJU. Eu ainda tenho um núcleo de comunicação. Eu ainda tenho um núcleo de planejamento, estatística e orçamento. E dentro desse núcleo, no inciso 9º, eu tenho a linha A que fala sobre a gerência de estatística e orçamento. É dentro do núcleo, tá? Eu ainda tenho um núcleo de controle interno, eu tenho um núcleo de tecnologia da informação. Dentro do núcleo da tecnologia da informação, eu tenho essas duas gerências. Gerência de infraestrutura, gerência de desenvolvimento e manutenção dos sistemas. Beleza? Eu ainda vou ter lá no inciso 12, ó, a diretoria de reinserção social, sendo que essa diretoria eu tenho duas coordenadorias, ó. 3 coordenadorias, ou melhor. A coordenadoria A, a coordenadoria B e a coordenadoria C. A A é a coordenadoria de educação prisional. A B, a coordenadoria de trabalho e proteção e produção. E a C, a coordenadoria de assistência ao ingresso e família. Beleza? Sendo que a coordenadoria de educação
prisional ainda se subdivide em duas gerências, ó, a gerência de ensino profissionalizante e a gerência de ensino acadêmico, enquanto a coordenadoria de trabalho e produção se subdivide também em gerência de comercialização e gerência de pecúnia. Então, essas são subdivisões dentro dessas coordenadorias. Eu ainda tenho a diretoria de assistência biopsicossocial. Essa diretoria vai ter duas coordenadorias dentro dela, a coordenadoria de saúde prisional e a coordenadoria de assistência social. Sendo que a coordenadoria de saúde prisional, eu tenho duas gerências, a gerência de saúde física e mental e a gerência de biomedicina. E assim sucessivamente, né? Você vai ter a diretoria de execução criminal com todas essas coordenadorias, a diretoria de administração penitenciária com essas coordenadorias, e essas unidades prisionais aqui, né? Tá? Então, dentro da diretoria eu tenho essas três coordenadorias e essas unidades prisionais, sendo que as unidades prisionais, dentro dela, existe duas coordenadorias e duas gerências, né? Então, eu tenho a coordenadoria de administração de unidade prisional, a coordenadoria de segurança de unidade prisional, a gerência administrativa de unidade prisional e a gerência de segurança de unidade prisional. Então, essas quatro estão dentro das unidades prisionais, que por sua vez se submete à diretoria de administração penitenciária. Beleza? Eu ainda tenho a escola de administração penitenciária, né, com essas coordenadorias internas a ela. Eu tenho a diretoria de logística e patrimônio e infraestrutura, com essas coordenadorias, essa gerência dentro dessa coordenadoria. Eu ainda tenho essa coordenadoria com todas essas gerências dentro dessa coordenadoria, tudo vinculado à diretoria de logística. Eu tenho a escola de administração penitenciária com essas coordenadorias dentro dela. Eu ainda vou ter a diretoria de administração de recursos com essa coordenadoria de recursos financeiros, diretoria de gestão de pessoas com duas coordenadorias e essa gerência dentro da coordenadoria de recursos humanos. E, por fim, a diretoria de licitações, contratos e convênios, tá? Essas coordenadorias internas aqui. Beleza, te apresentei no geralzão aí a estrutura. O meu foco nesse exato momento é para você saber que todo mundo ali está dentro dessa secretaria, sendo que os dois conselhos que nós vamos estudar agora, eles são vinculados à secretaria. Eles não estão internos à secretaria, mas são vinculados à secretaria. Beleza? Todos os outros estão dentro da estrutura da própria Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Beleza isso? Tranquilo? Show! Para facilitar a nossa vida, o próprio site da Secretaria do Estado, de Estado da Administração Penitenciária criou um organograma focado nessa lei. Olha lá, eu trouxe aquele para você. Né? Esse aqui é o organograma, tá? No material você tem acesso a ele, tá lá no material, certinho? Aonde você consegue ver tudo isso que eu mostrei de uma forma aí com a tentativa de mais organização. Por exemplo, se você pega aqui, ó, dentro da diretoria de administração penitenciária, essa bem aqui, ó, você tem todas essas coordenadorias aqui, e aqui você tem as unidades prisionais. Dentro das unidades prisionais, você tem essas duas coordenadorias e você tem essas duas gerências, beleza? Então, o próprio site, né, fundamentado lá na Lei 8.937 de 2019, organizou um organograma bonitinho pra gente, beleza? Então, coloquei ele aí também à sua disposição para você visualizar bem como que funciona a estrutura básica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Show? Beleza? Ok, então respira. Por que eu tenho que respirar, professor? Porque agora nós vamos começar a destrinchar os dois conselhos. Nós temos que conhecer bem o conselho penitenciário. Nós temos que conhecer bem a estrutura desse conselho. Certo? E depois do Conselho também de Administração Penitenciária do Estado, também temos que conhecê-lo muito bem, tá? Por quê? Porque para que a gente consiga definir bem essas legislações com muitas estruturas, muitas coisas nesse sentido, é sempre necessário utilizar algumas formas de aprendizado. E uma forma que eu gosto muito é uma que eu chamo de divide et impera. Dividir para dominar, dividir para imperar, né? Que aí você divide a legislação em partes e vai dominando parte a parte,
sem muita pressa, sem muita agonia, mas quando você termina, você tem toda a legislação dominada. E é exatamente por isso que depois que eu te apresentei toda essa estrutura, nós vamos adentrar aos conselhos propriamente ditos e fazendo, obviamente, uma comparação nesses dois conselhos, porque o examinador, sim, tem muita chance de tentar te confundir entre a estrutura desses dois conselhos propriamente ditos, beleza? Então, olha lá que maravilha. Primeiro conselho que nós vamos entender é o conselho penitenciário, se encontra no artigo 7º, ok? Olha o que ele fala. Conselho penitenciário, tal, ele é vinculado, ele não é subordinado, ele é vinculado a quem? A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Então, aqui ó, no cantinho para a gente entender. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP Pará, ela é subordinada a quem? Ao governador. Ao governador. Beleza? A secretaria é subordinada ao governador, mas vinculada a essa secretaria, tem duas instituições, né, dois conselhos vinculados, mas nesse momento está vinculado a essa secretaria o próprio Conselho Penitenciário. Então, ó, ele é vinculado a essa secretaria. Esse Conselho Penitenciário, ele é um órgão consultivo, e ele é um órgão fiscalizador. De quê? Da execução da pena. Beleza isso? Ele é um órgão consultivo e fiscalizador. Preste atenção no que o professor vai falar agora. Conselhos, em regra geral, conselho, quando a gente ouve a palavra conselho, colegiados, conselho colegiado, em regra geral, eles são consultivos. Em regra geral é isso, tá? É difícil ter um conselho que não exerça uma função consultiva, tá? Alguns conselhos, além de consultivo, eles têm outras funções, como, por exemplo, aqui no Conselho Penitenciário, ele também é fiscalizador. Beleza? Tranquilo? Show, tá? Só que existe outras funções típicas de conselhos que o examinador pode tentar colocar aqui para esse conselho e tentar te induzir ao erro. Por exemplo, ele pode falar que o conselho penitenciário ele é um conselho consultivo, fiscalizador e deliberativo. O item ficaria errado, porque aqui não fala que ele é deliberativo. Não, ele não delibera. Tá? Ele não decide, ele não toma decisões, ele não é deliberativo. Um outro aspecto é ele falar que ele é um conselho normativo, que cria normas. Esse conselho não é um conselho normativo. Existem conselhos normativos, mas não é o caso do conselho penitenciário. O conselho penitenciário ele tem apenas essas duas funções no caput do artigo citado. A função de ser consultivo e a função de ser fiscalizador. Beleza? Entendemos até aqui? Ok. E agora eu preciso te apresentar uma contradição na própria lei e te mostrar as consequências dessa contradição na prova, caso o examinador queira colocar. Eu acredito que o examinador não irá trabalhar com a contradição, porque a contradição gera recurso. Beleza? Mas é necessário você compreender essa contradição. No caput do artigo 7º, no caput, ele vai falar que o conselho permanente, ou melhor, que o conselho penitenciário, ele é composto por 7 membros efetivos e também 7 suplentes. Então, além desses 7 efetivos, terá na mesma quantidade um número de suplentes. Isso se encontra no caput, Mas, quando nós vamos para os incisos e contamos da onde vêm esses membros, dá um total de 12 membros. Há uma contradição no próprio artigo. Beleza? Há uma contradição no próprio artigo. No caput fala em 7 e nos incisos, quando são contados, dá 12. Então, é necessário a gente saber que existe essa contradição. Certo? Dificilmente o examinador ele vai cobrar isso.
Porque se ele cobrar e ele falar que é 7, cabe recurso falando que é 12. Se ele cobrar falando que é 12, cabe recurso falando que é 7. Beleza? Então, há uma necessidade de a gente saber que há essa contradição, tá? Mas é importante você compreender da onde vêm esses membros. Os membros e os seus respectivos suplentes, tá? O número do caput é em relação aos membros. E aí, além dos membros, nós temos ali os respectivos suplentes na mesma quantidade de membros. Beleza isso? Entendemos? Ok, tá? Agora, de onde que vem esses membros? Olha lá que maravilha. Olha lá que maravilha. Primeiro, é sempre sempre um. Primeira coisa aqui, sempre um. Sempre um, Sempre um. Então, eu tenho 12 incisos falando de membros, e cada inciso se refere a um representante, beleza? O primeiro representante, olha que maravilha, o primeiro representante é um representante de quem? Da Secretaria de Administração Penitenciária, ou seja, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Então, a própria Secretaria tem um representante. Preste atenção aqui no professor. É um representante da secretaria. Em nenhum momento a lei está afirmando que é o secretário estadual de administração penitenciária. Não! Aqui está falando que é um representante e não o secretário. O examinador, tentando te confundir, ele vai dizer que é o secretário estadual, é membro do Conselho Penitenciário. O item está errado, porque aqui não diz isso. Aqui diz que é um representante. Pode ser qualquer pessoa que atua nessa secretaria, que estará ali como representante dessa secretaria, e não necessariamente o secretário. Entendemos? Fechou isso? Cuidado com isso. Escuta o que eu estou dizendo. Cuidado com isso. Além, depois disso, ele ainda vai falar um representante da Procuradoria Regional da República. Quem é isso aqui, amados? É um representante do Ministério Público Federal que atua junto ao TRF Primeira Região, tá? O nome desses procuradores do Ministério Público Federal que atuam no TRF é Procurador Regional da República, tá? Então, eu vou ter um representante do Ministério Público Federal, que é um ramo do Ministério Público da União, beleza? Então, eu tenho ali no Ministério Público Federal, Procuradoria Regional da República terá um representante. Além desse, eu ainda tenho um representante do Ministério Público do Estado, né? O Estado tem um Ministério Público Estadual. E aí você tem promotores e procuradores dentro desse Ministério Público do Estado que atua junto ao TJ Pará. Tá? Esse Ministério Público do Estado também tem direito a um representante, Eu ainda tenho um representante da Defensoria Pública do Estado, do Pará. Eu ainda tenho mais um representante da OAB Seccional Pará, tá? Seção Pará. Eu ainda tenho mais um representante, preste atenção nisso aqui, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Tá? Tem um representante aqui. Eu ainda tenho um outro representante, preste atenção, apenas um representante escolhido, preste atenção nesse detalhe, entre professores e profissionais. Ou seja, pode ser ou um professor ou um profissional. Não necessariamente, obrigatoriamente, é um professor. Também não é obrigatório ser um profissional, mas é obrigatório que seja um ou outro, ou um professor ou um profissional, tá? Representantes estão escolhidos entre professores e profissionais da área do quê? Do direito penal, processual penal, penitenciário ou ciências afins. Tá? Eu ainda tenho mais um representante da Defensoria Pública, que a gente já tinha lá atrás, só que lá atrás era da Defensoria Pública do Estado. Esse aqui é da Defensoria Pública da União, E eu ainda tenho um outro representante do Conselho Regional de Medicina, um outro representante do Conselho Regional de Psicologia
Eu tenho outro representante, preste atenção, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Tá? Então, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, né? Eles têm ali a escolha de um representante da Assembleia neste conselho. Beleza? Então, um representante da Assembleia Legislativa. E, por fim, mais ou menos importante, um representante do Poder Judiciário. Preste atenção nisso aqui. Não é de qualquer lugar do Poder Judiciário, não. Ele mesmo vai dizer, é um representante do Poder Judiciário do quê? Das varas de execução penal. Então, são das varas de execução penal. Provém do Poder Judiciário, sim, mas desde que atue lá nas varas de execução penal. De boa? Tranquilo? Esses são os 12. Kennedy, eu tenho que memorizá-los? Se você conseguir, ótimo. Mas se não conseguir, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Principalmente quando a gente começar a fazer uma comparação aqui com outro conselho, que a gente já chega lá, tá? Mas é importante você ter essa noção geral ali de quem são esses representantes. De boa isso? Ok. Desses representantes, nós temos que saber algumas coisas. Primeira coisa. Quem nomeia esses representantes do Conselho Penitenciário? É uma pergunta. Quem nomeia? E aí a resposta é muito clara e objetiva. É o governador do estado. Beleza? Então, quem nomeia é o governador do estado. De boa? Tranquilo? Ok. Uma outra pergunta é, se há um conselho, se há um colegiado com todos esses membros, é necessário que alguém presida esse conselho. E a pergunta é, quem é que irá presidir esse conselho? O presidente desse conselho será escolhido pelo governador do estado entre os integrantes do próprio conselho. Então, você tem lá todos os integrantes do conselho, o governador, entre esses integrantes, escolhe um para ser o presidente. Preste atenção nisso, que isso é uma regra do Conselho Penitenciário. De boa? Olha aí comigo. Então ele fala assim, ó, o presidente do conselho, ou melhor, fala assim, ó, os membros desse conselho serão nomeados pelo governador do estado. Para quê? Para mandato de 4 anos. Você já sabe que é 4 anos. E quem nomeia é o governador. Tá? Aí ele fala, ó, o presidente desse conselho, ele é escolhido e nomeado por quem? Pelo governador. Dentre quem? Dentre os conselheiros efetivos. Então, entre aqueles que lá se encontram, tá? Ou seja, aqueles que lá se encontram e que não esteja entre os suplentes. Por isso ele usa o termo efetivo, tá? Então, o governador irá escolher esse presidente. De boa isso? Tranquilo? Ok. Se eu volto aqui um pouquinho, ó. Você vai ver que ele fala assim, esse é um órgão consultivo e fiscalizador. Então, isso significa que as competências desse órgão, que está no artigo 8º, as competências desse Conselho Penitenciário, ou são competências de órgãos que são consultivos ou competências de quem é fiscalizador. Então, o rol de competências dele é muito simples e muito direto e bastante tranquilo. Olha lá, primeira coisa, ó, ele vai emitir parecer. Quem emite parecer é quem é consultivo. Tá? Então, vai emitir parecer sobre livramento condicional, indulto, comutação de pena. É parecer. Ele não está decidindo. Não é uma decisão. Tá? Mas ele pode emitir parecer sobre isso. Ele também vai emitir parecer sobre indulto, comutação de pena, aí há uma exceção, tá? Que é excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Se é no estado de saúde do preso, ele não emite parecer, tá? Então ele emite parecer sobre indulto e comutação de pena? Sim. Ele emite, tá? Agora, se é em relação ao estado de saúde do preso, não emite esse parecer. Por quê? Porque há essa exceção citada na própria lei, ok? Só mais 3, ó. Ele também vai inspecionar. Quem inspeciona é fiscal, tá? Então, ele é fiscalizador, tá? Inspeciona o quê? Estabelecimentos e serviços penais. De boa? Porque ele é fiscalizador.
né? Ele ainda vai apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, o outro conselho, lembra que são dois conselhos? O outro é o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária. Então ele vai apresentar no primeiro trimestre de cada ano a esse conselho um relatório dos seus trabalhos, tá? Relatório dos seus trabalhos no exercício anterior, ou seja, no ano anterior. Quando se fala exercício anterior, é o mesmo que ano. Se ele vai entregar no primeiro trimestre de cada ano, então no primeiro trimestre de 2022, ele entrega o que ele fez no exercício de 2021, beleza? Ou seja, no exercício anterior, beleza? Tá? Isso aqui é bem também de órgão consultivo, tá? Só prestando conta do que fez. E ainda ele vai supervisionar, né? Supervisionar é questão de fiscal, então ele vai supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos, né? Patronatos de quem ali é patrão, né, dá emprego, trabalho a essas pessoas, aos egressos, então ele vai supervisionar esse patronato, bem como a assistência ao egresso. Beleza isso? Show? E aí, nós chegamos no Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária. Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária. Este é um outro conselho. Ele também é colegiado, ele também é vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e ele também é consultivo. Ponto. No rol dele, no rol do artigo, não fala nada mais do que isso, só fala que ele é consultivo. Os incisos das suas competências contradiz isso que o caput vai nos falar. Há uma contradição entre as suas competências e o que o caput fala. Tem competências esse conselho muito além do que é ser consultivo. Mas para fins de prova, se ele vai falar da sua natureza, a natureza é ser consultivo. Então olha lá que maravilha, vem comigo. Ó, o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, ele é vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que por sua vez é subordinada ao governador. Então, quem é subordinado ao governador? A Secretaria de Estado de Administração. E este Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária é vinculado a ele da mesma forma que o Conselho Penitenciário. Beleza? Aí ele fala, ó, ele é um órgão consultivo, ponto. Não fala que ele é fiscalizador, não fala que ele é deliberativo, não fala que ele é normativo, só define ele como órgão consultivo. Cuidado com isso, tá? E ele vai falar, este conselho, ele é composto por 12 membros, e realmente a sua composição dá 12 quando a gente vai para os incisos, tá tudo certo aqui, não há contradição, de igual número de suplentes. Então, além dos membros, nós temos os respectivos suplentes. De boa isso? Tranquilo? Show? Beleza. E agora a gente precisa passar por quem são esses membros, da onde eles veio, da onde eles vêm, aonde eles dormem, o que eles comem. Sexta-feira no Globo Repórter. Sexta-feira não, vai ser agora mesmo. Vai ser agora mesmo que nós vamos ver quem são esses membros do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária. São 12, mas preste atenção em alguns detalhes que eu quero destacar com você. Vem comigo, olha lá que maravilha. Primeiro detalhe, é membro o secretário. Secretário de quê? De Estado de Administração Penitenciária. Então, o secretário é membro. Ele é membro, então nós podemos afirmar que ele é membro nato, porque o cargo aqui é definido. Não é um membro da secretaria, igual é lá no Conselho Penitenciário, tá? Aqui no Conselho Estadual de Política Criminal é o próprio secretário. E olha o que ele diz. Esse secretário que eu afirmei que é nato, ele será automaticamente o presidente do Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária. Então, olha que maravilha. Dentro desse conselho, é o secretário que é membro e não um membro, não está escrito um membro da secretaria. Não, está dizendo assim, ó, é o secretário de Estado de Administração Penitenciária.
E 2, ele preside. Aqui não está dizendo, e aí o governador irá escolher quem irá presidir entre os membros. Não, a própria lei já está definindo. Dentro desse conselho é o próprio secretário que preside o conselho. Então o presidente desse colégio, o presidente desses trabalhos é o próprio secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará. Entendemos? Ó a diferença aí. O examinador pode tentar usar isso contra você. Não caia no examinador. Beleza? Show? Ok. Além desse, olha lá que maravilha. Eu também tenho um representante da Defensoria Pública da União. O Conselho Penitenciário também tem um dele, né? Também tem um dele. Certinho? Um dele. Eu ainda tenho um representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Lá no Conselho Penitenciário também tem um representante deles, não tem? Né? Eu ainda tenho um representante da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. É aqui que tem ele. Eu ainda tenho um representante da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. Medida socioeducativa, né? Conforme lá estabelecido no ECA, conforme estabelecido lá no SINASE, Sistema Nacional de Socioeducação, que vai tratar, obviamente, sobre as ações socioeducativas aos menores, né, que cometeram ali atos infracionais. Beleza? Então, eu tenho da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará um membro dentro desse conselho. Perceba que este aqui não tem lá no Conselho Penitenciário. Não tem esse representante lá no Conselho Penitenciário. Certinho? Não tem. Só tem aqui. Eu ainda tenho um representante do Ministério Público Estadual. Lá no Conselho Penitenciário também tem. Eu tenho também um representante da Defensoria Pública do Estado. Lá no Conselho Penitenciário também tem. Eu tenho um representante da OAB, Seção Pará. Lá no Conselho Penitenciário também tem, ó, beleza? Aí eu chego aqui no inciso 9, que fala assim, ó, 2. Opa, agora são 2, não é 1. São 2. E são 2 o quê? 2 professores. Lembra que lá no Conselho Penitenciário falava assim, professor ou profissional? Lembra? No Conselho Penitenciário era um professor ou profissional. Neste conselho, não. Neste conselho ele está falando 2, o quê? Professores, é categórico. Professores. Professores universitários da área de direito penal, processual penal, penitenciário ou ciência correlata. Não confunda então, não confunda então. Quando nós falamos do Conselho Estadual de Política Criminal, são 2 professores, 2 professores. Quando nós falamos no Conselho Penitencial, é um representante escolhido dentre professores e profissionais. Conselho Penitenciário. Tá? Conselho Penitenciário. Conselho de Política Criminal Penitenciária são 2 professores. 2 professores. Não confunda isso. 2 professores. Tá? E por fim, 2, ó, também 2, totalizando então 12. 2 membros representativos da comunidade, tá? 2 membros representativos da comunidade. Só lembrando, lá no Conselho Penitenciário, lá no Conselho Penitenciário, não tem esses 2 membros. Esses 2 membros nós só vamos ter aqui no Conselho de Política Criminal Penitenciária, como representantes da comunidade. Então vamos lá, vamos devagar. Conselho Regional de Medicina. Tem membro aonde? Isso, Conselho Penitenciário. Conselho Regional de Psicologia. Tem aonde? Isso, Conselho Penitenciário. Procuradoria Regional da República. Tem membro aonde? Isso, Conselho Penitenciário. Isso, Conselho Penitenciário. Beleza? Defensoria Pública da União. Tem aonde? Conselho Penitenciário e Conselho de Política Criminal e Penitenciária. Tem um membro em cada. Entendeu a lógica? Entendeu? Beleza? Membros da comunidade. 2 membros da comunidade. É aonde? Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária. Beleza? Ou seja, o que eu recomendo é que você saiba, principalmente, quem está onde.
Se você sabe quem está onde, dificilmente o examinador vai te enganar numa questão vinculada a esses incisos, sobre a composição desses dois conselhos. Beleza? E para a gente finalizar, precisamos ver quais são as competências do Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária. Quais são as suas competências? Primeiro, se a gente vai no caput, a gente vai falar assim, calma aí, ele é um órgão consultivo, não é isso que diz no caput? Então o seu rol de competências, em teoria, deveria ser somente de questões consultivas, mas isso não acontece. Quando a gente vai lá para o rol, a gente percebe sim, várias competências claramente consultivas, mas nós também encontramos competências de fiscalização, então há uma contradição entre eles, então há competência de fiscalização também, e eu diria mais, existe até mesmo competência deliberativa lá no seu rol, tá lá no seu rol, certinho? Mas no caput, quando fala da sua natureza, é meramente consultiva, tá? Então no caput é de competência consultiva, tá? Mas por que eu falo isso dos outros? É porque senão eu falo assim na hora da prova, fiscalizar, aí fala Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária, aí você fala, fiscalizar não é competência dele, porque ele não é fiscalizador, ele só é consultivo, mas está no rol. Se está no rol, ele fiscaliza sim, e nós vamos passar por elas rapidamente aqui, beleza? Mas antes de ir para essas competências, eu só preciso lembrar você um aviso. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem alguns links. Um primeiro link é um link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que eu estou usando com vocês está aqui na descrição do vídeo. Vai lá e baixa. Um segundo link é um link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas no concurso aí da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, beleza? Focado aí na sua aprovação, videoaulas gratuitas com várias disciplinas focados aí para te ajudar nessa aprovação gratuitamente. E um outro link é o link do curso completo preparado aqui pela equipe Estúdio Aulas, totalmente para você, onde você vai ter acesso a excelentes professores, aos melhores professores do Brasil, focados aí na sua aprovação. Beleza? Tá lá no link do curso completo. Dá uma olhadinha porque também tá um preço muito bacana, um investimento, um valor muito bacana, focado aí na sua aprovação. Beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos finalizar os nossos trabalhos. Então, o Conselho Estadual de Política Criminal Penitenciária, ele tem aí algumas competências, né? Primeiro detalhe, está lá no parágrafo 1º do artigo 9º, ele fala que esse conselho, no exercício de suas atividades, tanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual, ou seja, em âmbito federal, acompanhando os presídios federais, e estadual, acompanhando os presídios estaduais. Então, ele vai propor é algo consultivo. Quem é consultivo propõe, tá tudo certo. Propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção de delitos, administração de justiça criminal, execução das penas. Ok, é algo propositivo, tudo certo. Também contribui, ok. Quem é consultivo também contribui, tá tudo certo. Contribuir na elaboração de planos nacionais, desenvolvimento, sugerindo. Quem é consultivo sugerindo metas, prioridades de política criminal e penitenciária, beleza. Ele ainda vai, promover a avaliação periódica. Beleza, quem é consultivo até faz avaliação, tá tranquilo também, Promover a avaliação periódica no sistema criminal para sua adequação nas necessidades do Estado do Pará. Beleza, tá? Aí ele fala ainda assim, estimular e promover. Ok, quem é consultivo estimula, promove, sim, pesquisa no campo aqui criminológica. Ok, de boa, tal. Aí começamos com alguns outros detalhes. Aí no inciso 5º ele fala assim, elaborar programa nacional de formação e aperfeiçoamento do servidor. Mas elaborar programa nacional penitenciário, né? É um termo que foge um pouquinho de um sentido lógico do termo. Porque se eu estou falando da Secretaria de Política Penitenciária do Estado, né, criminal e penitenciária do Estado, como é que ele vai elaborar programa nacional? Sim, eu te falo, ele faz isso, mas ele não faz só. Beleza? Ele não faz só.
tá? Não é do Pará, ele vai fazer a nacional? Faz, só que ele não faz só, ele faz com todos os estados brasileiros, das 27 unidades federativas, tá? Então esse elaborar, ele pulou um pouquinho o corguinho, ele generalizou, mas se ele cair na sua prova, programa nacional, muito candidato vai errar porque ele vai falar assim, programa nacional? Um conselho que é do Pará vai elaborar o programa nacional inteiro? Amados, está expresso na lei. Se está expresso na lei, você não discute com o que está na lei. Simples, tá? Então ele elabora Programa Nacional Penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor, tá? Beleza. Ele vai estabelecer regras também. Mas quem estabelece regra é quem tem poder deliberativo. É deliberativo, beleza? Apesar de lá não estar escrito. Então é um outro que poderia confundir o candidato. Estabelecer regra, como que alguém que é só consultivo estabelece regra? Está no rol das suas competências, então ele estabelece regra sim. Ele estabelece regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casa de albergado. De boa? Tranquilo? Ele também vai estabelecer os critérios. É uma outra questão deliberativa. Está escrito aqui, tá? Então, se está no seu rol, ele estabelece, sim, critérios para elaboração de estatística criminal. Ele vai inspecionar e fiscalizar. Quem dizer só é consultivo, lá não está falando que é fiscalizador. É por isso que eu estou falando para vocês que tem que prestar atenção nas suas competências. Porque o examinador coloca isso aqui como competência dele, o inciso 8º, e muita gente erra. Porque fala assim, lá no rol está dizendo que ele só é consultivo, quem é fiscalizador é o Conselho Penitenciário, então ele não vai fiscalizar, porque quem fiscaliza é o Conselho Penitenciário. Mas está no rol dele. Apesar de não estar expresso no caput do artigo que o define, está no rol dele como sua competência, como sua atribuição. Inspecionar e fiscalizar estabelecimentos penais, bem como informar-se mediante relatório do Conselho Penitenciário que faz essa fiscalização, requisições, visitas ou meios a ser desenvolvimento da execução penal, do Estado propondo autoridades, né? Ele ainda propõe a autoridades pela incumbida medidas necessárias ao seu aprimoramento, tá? Ok. Ele ainda vai, isso aqui tranquilo, consultivo, né? Ele pode representar assim, ele percebeu ali algum tipo de excesso na administração, na execução da pena, ele pode representar assim ao juiz da execução, lá da vara de execução penal, né? Então representa esse juiz ou a autoridade administrativa, se é uma questão administrativa ali de um PAD, para que haja tanto instauração de sindicância ou procedimento administrativo, né? Em caso de violação das normas da execução penal, da LEP, né? Houve violação da LEP, ele percebeu isso, então ele pode sim representar ao juiz de execução ou à autoridade administrativa para tomar as devidas providências, que é a instauração de sindicância ou procedimento administrativo. Ele vai representar novamente a autoridade competente para, isso aqui é importante, tá? Ele vai representar a autoridade competente para interdição. Interdição de quê? Estabelecimento penal. Se ele entender que deve ser interditado, ele vai representar a autoridade para que seja interditado, tá? Isso pode ser feito tanto no todo quanto em parte. Preste atenção para a gente não confundir esse detalhe. Ele representa a autoridade pedindo a interdição. Não é o conselho que interdita. O conselho não tem poder de chegar lá e falar, está interditado. Não. Ele representa a autoridade para que haja essa interdição. Beleza? A diferença. Ele não é o órgão executivo que vai lá e executa e faz a interdição propriamente dito. Não, mas ele pode propor. Ele representa essa interdição, tanto no todo ou em parte de estabelecimento penal, ok? E por fim, né, a gente precisa lembrar que os membros desse conselho são nomeados pelo governador do estado e eles têm mandato de 2 anos, beleza? Então eles também são pelo governador do estado, de certa forma com a exceção do próprio secretário, né, da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, porque o fato dele ser secretário já faz ele ser membro, mas quem nomeia o secretário também é o próprio governador. Então, de forma geral, bastante tranquilo, todos eles são nomeados ali pelo governador do estado. Só lembrando que o presidente neste conselho é o secretário. O presidente do Conselho Penitenciário é alguém escolhido também pelo próprio governador. Ok. Amados meus,
Eu fico por aqui, mas tem mais aulas lá no Estúdio Aulas e outras aulas aqui na playlist gratuita para você, beleza? Vai lá, dá uma olhadinha nos links, mas eu fico por aqui. Que Deus abençoe e nos encontramos lá no Estúdio Aulas. Valeu, tchau, tchau!